Yeah. 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 Vamos lá, pessoal, começando mais um episódio do Invicta Cast, o podcast de marketing digital para negócios. Hoje eu estou recebendo mais uma super convidada aqui nos nossos estúdios. Estou recebendo a doutora Fúvia Médici, que vai falar muito para a gente como ela tem usado o marketing digital para os seus negócios. Fúvia, seja bem-vinda, obrigado pela presença, se apresente para o nosso público. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço, Thiago, essa oportunidade de estar aqui com você, meu amigo, parceiro aí do projeto de franquia, ele que me ajudou na expansão. É uma honra estar aqui com você. Eu trabalho já um pouquinho da minha história há 30 anos no mercado aí de estética e de beleza no geral. E aí nos conhecemos exatamente porque foi um projeto de franquia da minha marca e onde eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo fantástico e conhecer você. Foi uma honra. Obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite. Estou muito feliz de receber você. É bom quando a gente conversa com amigos, que aí a conversa flui, fica mais fácil. Fúvia, conta um pouquinho para a nossa audiência quando você começou, né? Você começou na estética, né? Na área da estética. Volta um pouquinho lá, faz um overview, fala um pouquinho da Fúvia no início, antes de se tornar a empreendedora que a Fúvia se tornou e que é hoje. Como é que você começou a sua história? Bom, eu vou falar a minha idade, Não, né? vai lá, Não tranquilo. tem problema quanto a isso. Mas eu comecei, gente, com 13 anos. Uma menina de tudo, né? Uma bebê, vamos dizer assim. Há 30 anos eu fiquei nesse mercado e ainda estou, mas agora numa outra posição, né? A minha mãe sempre teve salão de cabeleireiro. E eu vi esse mercado. Na realidade, minha mãe era uma empreendedora, como diz Nata. Então, vendia isso, fazia aquilo, trabalhava com beleza. E eu fui aprendendo. Então, assim, até se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver que a minha primeira profissão foi manicure. E daí eu fui crescendo, aprendendo as outras áreas. Aí fui depilação, fui design de sobrancelha, mas eu já tinha o jeito para isso, né? Legal. Então, eu não fiz curso. Eu aprendia de olhar, entendeu? Então, quando a gente tem essas afinidades, né? Autodidata, foi vendo e foi aprendendo. E aí, no decorrer, lógico, eu falei, não quero trabalhar com isso. Fui fazer minha faculdade. A minha primeira graduação foi ali como fonoaudióloga, que eu falei, não quero mais trabalhar com beleza. Por quê? A beleza em si, você fica em função do teu cliente. Tudo na vida, mas ali é um tempo maior, porque a beleza a pessoa quer estar bonita para a hora que ela vai sair já, né? Sim. Então, a gente tem um trabalho um pouquinho mais excessivo, mas era a minha paixão. Fui para a fonoaudiologia e falei, nossa, agora não vou ficar mais. Mas não adiantou, fiz os 4 anos de faculdade. E aí, finalmente, falei, o que eu faço? Voltei para a estética. Aí, realmente, fui fazer a parte de tecnóloga em estética. E aí, começou a abrir um leque, né? E começou a abrir aquele leque de oportunidades. E eu tive uma professora que era de uma franquia que eu trabalhei, inclusive, que era a Valmari. E ela falava, você tem que aprender um pouco de tudo. Então, você não pode ficar presa numa coisa só. Então, abre o leque. Né, que hoje todo mundo fica, você tem que ser especialista em alguma coisa. Eu acho ótimo, a gente tem que ser assim, a gente tem alguma coisa que a gente tem mais afinidade para se destacar. Mas nesse caso, a gente viu que realmente eu tinha que entender um pouco de tudo. E isso me deu uma mega de uma noção, Thiago. Porque aí eu fui crescendo na carreira, acabei sendo professora de curso técnico desta empresa, que era uma franquia, chamava Valmari Dermocosmético, muito conhecida na época. E aí eu fui crescendo dentro da empresa. Quando eu estava lá no interior, lá em Araraquara, aí passei para São Paulo. São Paulo, eu, em 6 meses, tive uma oportunidade de comprar uma marca, né? A marca da Valmari, uma unidade em Cotia. Fui para um lugar que eu não conhecia, imagina, eu estava 6 meses em São Paulo, aprendendo a andar, aprendendo a me virar, metrô, ônibus, aí de repente ter que pegar o carro para ir buscar produto, para fazer, ai, que loucura, mas deu tudo certo. E a vontade de fazer, sabe, Thiago, eu vejo uma coisa assim, nessa minha trajetória, que eu nunca tive medo de fazer as coisas, né? Muitas vezes, até para comprar essa unidade, o meu salário aqui era horrível, né? E eu falei, como que eu vou fazer? Aí, né, acabei pedindo emprestado e consegui pagar nem 6 meses o dinheiro para comprar essa unidade. Legal. Por quê? Porque eu fiz aquilo acontecer, porque eu tinha tanto desejo de ter aquela unidade, uma região que eu não conhecia ninguém, só que como eu já dava aula, o faturamento ali era o maior, era a aula. Eu colocava curso, Thiago, de segunda
a segunda, entendeu? Não parava. Não direto, parava. Direto. Não. Então, eu tinha aula de segunda a segunda, de final de semana, era um horário um pouco mais reduzido, mas eu trabalhava das 9 da manhã, que abria a loja, até as 10 horas da noite, todos os dias. E, claro, foi, assim, 1 ano e meio para fazer aquilo, mas em 6 meses que eu estava com essa operação, isso que me deu um gás. Sem conhecer muita gente, né? Eu acabei me destacando, claro que a marca tinha um nome, mas numa região que é uma região dormitória, então você forma profissionais para ir ao mundo, mas é um local que as pessoas às vezes vão para São Paulo fazer e não fazem na sua cidade, né? Vocês conhecem a região ali de Cotia. E aí o que aconteceu nisso? Eu fui me expandindo, só que eu vi que em 6 meses eu fui um destaque na empresa, na realidade. Entre a porcentagem de faturamento, eu fui a que mais cresceu. Imagina, uma menina nova em São Paulo, né? Fazendo aquilo acontecer, uma unidade, assim, um local que eu não conhecia. Só que o que eu te falo? Naquele momento, eu era só empreendedora até ali. Empreendedora, tinha vontade, sabia fazer. Daquele projeto, eu entendi o que era ser empresária. Que aí sim eu fui entender o que é por trás. O que é uma planilha de DRE, o que é um CRM, entendeu? Porque quando você vem, vai fazendo, né? Que foi essa minha trajetória. Sim. Você faz uma faculdade, mas que não era na área de administração, então é uma área da saúde, então era um outro leme. Mas qualquer faculdade, Thiago, que a gente faça, a gente vê que não tem algumas coisas que a gente vê na prática. Exatamente. Né? Então, isso eu falo que naquele momento eu me tornei, sim, uma empresária. E foi assim, um projeto onde eu me destaquei, eu aprendi muito, apanhei bastante, mas eu tive bons aliados junto comigo, né? Tanto que uma das meninas que estão comigo, ela que me indicou a empresa, olha, e ela se tornou minha irmã, só para você ter uma ideia. Ela que me indicou, ela foi minha aluna no projeto, né, da Valmari. Ela que me indicou a empresa para comprar, e aí ela ficou comigo. O dono falou assim, fica com ela para mim? Falei, claro. E aí eu fui desenvolvendo nela, que ela era uma menina super educada, gentil, entendia já um pouco dali, mas ela precisava estudar e aprender mais para poder a gente aumentar o faturamento. E foi daí que eu destaquei também nela este lado e fui mostrando algumas coisas que hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, tem que ter respeito, tem que ter educação. Hoje tem nomes para isso. Antigamente a gente não tinha essas técnicas, né? Sim. Mas eu lembro de uma frase que a minha mãe falava, porque aconteceu um episódio quando uma cliente chegou, né, na loja e estava com o filho. E ela estava com o filho, ela foi, que a gente tinha feito um treinamento, eu com ela, tá? Fui lá, falei, Rei, agora você vai abrir a porta, você vai levantar do balcão, você vai lá abrir a porta, você vai cumprimentar primeiro o filho, quando chegar com o filho, e depois a esposa. E sempre você vai dar um elogio para ela. Alguma coisa. Mas e se eu não achar a pessoa bonita? Não interessa. Um brinco, um cabelo, a sua roupa. Era o padrão de atendimento que você criou ali, que você desenvolveu e que você orientou que fosse com todo mundo. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu lembrava de uma frase da minha mãe. Sabe aquela, quem meu filho beija, minha boca adoça? Exato. Então, assim, não é uma técnica, que hoje é, né? Sim. Eu aprendi isso dentro de casa, passei pra ela, que ela já era uma menina educada, gentil, super carinhosa com as pessoas, mas às vezes não tinha um feeling, né? De venda ali, de atendimento. Que eu aprendi na raça, Thiago. Eu aprendi na raça, né? Com a minha família, que já é do lado empreendedor. E disso, ela foi se desenvolvendo, e aí as pessoas, os clientes falavam, essa é a Renata? Nossa, Fúvia, ela é outra menina. Então, assim, por quê? Você vê deste projeto, que isso é uma coisa que hoje, até chegar no projeto que eu estou de mentoria hoje, é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas mentoradas, né? Porque a gente sai da faculdade, Thiago, e ninguém fala como atende. Seja um médico, seja um dentista. Agora que eles estão colocando um lado de gestão, um lado de marketing, mais ou menos, né, Thiago? Que o marketing hoje é tudo na nossa vida, né? Exatamente. Então, eu trago muito isso dentro deste projeto meu de mentoria e que desenvolvi das minhas técnicas, né? Claro, hoje, cada dia mais, estudo um projeto aqui de vendas, de marketing, tô no meio, né? A gente troca figurinhas com os profissionais afins, mas é uma coisa que a gente veio com isso. Então, acho que foi um desenvolvimento. Então, dentro do meu projeto, quando eu oriento outros profissionais para isso, o que eu faço? Toda a minha base, eu transmito. Então, como você atende? Qual que é o seu posicionamento? Porque aí, nesse decorrer, hoje se fala tanto de posicionamento profissional, né? Sim, muito, então, extremamente, né? E as pessoas acham que é só roupa, né, Thiago? A roupa, ela sim, é importante para como você quer que as pessoas te olhem, porque existe um estudo até, eu falo isso numa palestra minha de posicionamento profissional,
que, se eu não me engano, são 3 ou 7 segundos que a pessoa compra você pela sua roupa, pela sua aparência, né? E o que que é a vestimenta? O que que é a tua aparência? Eu já tô puxando pro meu lado da estética, né? Sim, Da beleza. claro. O que que é? É uma unha bem feita, é uma sobrancelha bem tirada, é um cabelo alinhado, é uma pele muito bem estruturada, é uma sobrancelha, é um batom, mas não, é um dente bem cuidado. Então, assim, você não precisa, eu falava isso para as minhas profissionais, não precisa ser uma profissional magra, não precisa ser uma pessoa que eu tenho umas manchinhas, até falo isso algumas vezes nos meus stories, mas a gente tá bem. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma análise numa dermato, a minha pele é bem hidratada, a minha pele é cuidada. Então, a pessoa vai ver, vou fazer 44 anos, então, tem um pé de galinha, que eu não, tá vencendo o meu botox, tá? Tá. Mas, assim, a gente sabe que a pessoa é bem cuidada, entendeu? Então, não é simplesmente tomar um banho e ir. Tanto que hoje a revolução nas redes sociais, que você pode falar até melhor que nós, que você trabalha com isso, a sua empresa é sensacional nesse mercado, você vê que realmente o que as pessoas vendem ali no Instagram? Vende a sua postura. Só que tem um detalhe. Eu recebi várias pessoas chegando na minha clínica e falando: realmente o que você faz e o que você é no seu Instagram, você é aqui dentro da clínica. Isso faz a diferença, né? Total. Esse é o ponto. Porque, Thiago, não adianta eu vir fazer uma foto profissional. Eu tô aqui com você hoje nesse podcast, tô bem alinhada, arrumei cabelo, tá. Aí você chega na clínica, ou que seja na sua empresa, você tá como? Esse é um ponto que eu vejo que os empresários não estão tão preocupados como deveriam, né? Eles usam o Instagram para poder divulgar a imagem ali para quem está vendo, mas é como se assim, não, eu vou colocar essa imagem aqui, mas no meu dia a dia eu posso ser como eu quero, né? É tipo trabalhar em home office, né? Eu tô na parte de cima, eu tô com a camisa social, mas tô de bermuda. Sim, é mais ou menos isso. Você sabe que eu aí contando um pouquinho, só para você entender. Eu fiz agora que eu tô em home trabalhando, né, com mentoria online, eu me arrumo dos pés à cabeça. Eu ponho até o salto para sentar na frente do computador. Mesmo ficando 100% do Mesmo tempo em home. casa. Por quê, gente? Eu percebi uma diferença tremenda, né, de sair, quando eu saí do físico, né, para sair pro digital. O que aconteceu? Se eu não estou arrumada dentro do meu escritório, parece que eu estou em casa lavando louça, um exemplo, entendeu? Ou cuidando do filho. E aí, você fala, poxa, eu estou atendendo uma pessoa que tá se dedicando o tempo dela, tá pagando para estar comigo. E se eu vendo algo que realmente é postura, posicionamento, né, uma boa conduta, uma valorização, porque assim, o que a gente vê? A minha área desenvolveu-se muito, tá? Porque antigamente, as esteticistas, principalmente, né? Você vê a linha de manicure, eu tinha vergonha de falar que a minha primeira profissão era manicure. Eu tive muito tempo vergonha do que eu era, olha que louco. Por quê? Porque eu me sentia desvalorizada, né? Então, com o decorrer, com esse crescimento, quando eu te falei que eu me tornei empresária, quando eu tive a franquia, que eu realmente entendi, que eu comecei a me valorizar, que veio de dentro, eu falava, poxa, como é importante eu estar bem ali cuidada, ensinando outras, mostrando o que é importante, porque tem gente que está precisando disso, porque a gente às vezes acha, nossa, eu não sei tudo. Pô, você tem uma bagagem, então alguma coisa você tem para transmitir para outra pessoa que está iniciando. Ali eu já cresci, nem que seja mentalmente, sim, né? Espiritualmente eu cresci. E nessa situação, quando eu saí dessa empresa e montei a minha marca, né, que você estava dentro desse projeto, inclusive, foi um crescimento tremendo, porque eu comecei com uma sala de 35 metros quadrados, na Frei Caneca, que eu fiquei ali por 10 anos, e eu já tinha ideia, eu não tinha nem dinheiro, mas eu falava, eu vou fazer aquilo acontecer. Então, eu comecei aquele projeto fazendo o quê? Eu quero franquia. Eu já iniciei, Thiago, o que todo mundo fala hoje, mentoria, eu sempre tive mentores e consultores comigo, que antigamente falava consultoria. Isso. Desde o início para falar o que eu tinha, né, que a gente chama a nossa planilha análise SWOT, né? Exato. O que eu tinha de qualidade, né? E o que eu tinha de coisas para organizar na minha casa, para que realmente eu pudesse vender. Isso é uma das coisas que eu trago na mentoria. Porque as pessoas não começam, precisam vender, precisam aumentar o faturamento. Eu falo, vamos começar. Qual que é a sua cultura organizacional? Quem é você? Qual a missão da sua empresa, né? Então, vamos tentar ali entender o que você tem de... Vamos pôr no papel. Elas nem sabem o que é isso, entendeu? Mas você que pegou, desculpa te interromper, mas você que vivenciou isso, de ser uma profissional que trabalhava para outra pessoa. Sim.
se tornou empresária daquele negócio, aí falou, agora eu vou montar o meu negócio. Em que momento que você, tudo que você está falando agora, começou a cair essa chave para você falar assim, não, agora eu vou sair aqui da Walmart, que eu sou funcionária, que eu sou franqueada, para montar o meu negócio e quem sabe amanhã ter uma rede de franquias. Em que momento você entendeu que esses pilares estavam prontos e que você já podia dar esse passo para frente? Na realidade, o que mais me pegou naquele momento, né? Eu não estava totalmente preparada, não vou dizer para você que eu estava, mas eu já sabia o que era ter um negócio e formar um negócio, entendeu? Então, eu não tinha medo, que eu te falei, a primeira coisa, eu não tinha medo de montar um negócio e fazer ele acontecer, porque eu já tinha a estrutura, tá? Mas, assim, o que me fez muito foi que eu falava, era muito distante da minha casa pro local, né? São Paulo, não sei se sabe, a gente ficava às vezes 4 horas parada no trânsito. Fácil, tranquilo. Super tranquilo, e eu queria engravidar, né? Nesse meio tempo você morava em São Paulo e a franquia era em Cotia. Aí eu falava pro meu esposo, como que eu posso engravidar e eu passar mal? Né? Porque a gente não sabe, eu nunca passei mal na minha gestação, mas assim, como que eu ia imaginar, né? Eu sozinha dirigindo. Aí eu falei, chegou a hora de romper, sabe quando o ciclo interrompe? Sim. E eu queria ficar com a unidade lá, e eu até estava vendo já a possibilidade de Alphaville, né? Então eu ia pegar as 2 operações. Só que, ao mesmo tempo, me chamou a atenção de eu ter uma operação do lado da minha casa, que era 5 quilômetros da minha casa. Falei, nossa, mas começar do zero, Thiago. Criar uma marca. Criar uma marca num prédio comercial, Thiago. Toda aquela estrutura que a franquia te dava, você ia ter que desenvolver sozinha. Sozinha. Sem ter o conhecimento que a franquia tinha para criar aquele negócio. Sem porque ter você nada. Pegou já rodando, né? Tudo bem, não estava com bons resultados, mas pegou rodando. Você não ia começar do zero. Que a gente fala muito em franchise, que é pagar para aprender, né? O franqueado paga para aprender. Então, todos os erros que o franqueador cometeu, ele está pagando para não cometer esses erros também. Sim. Como é que foi esse momento de começar do zero? Então, só para voltar um pouquinho, porque que também eu saí não só por engravidar, mas a empresa estava passando por um processo de venda. A Walmart. Tá. Tanto que ela faliu, tá? E aí, o que aconteceu? Chegou a ter quantas unidades a Walmart? Quando eu entrei, acho que tinha umas 88, 90 unidades, tá? Eles tiveram até mais. Eles foram líder de mercado na área de cosméticos. Eu lembro. Assim, a minha professora que eu amava, ela tá viva, né? Dona Maria Rita, assim... É uma sumidade na área, né? Então, assim, era de lotar o AMB, assim, com 30, 40 mil pessoas para assistir os eventos deles. Só para você ter uma ideia. Então, assim, eu era super fã da marca. E numa época que não era tão forte como é hoje, né? Os eventos, né? Não. E, assim, eu era super fã da marca. E eu sou uma pessoa que visto a camisa daquilo que eu estou. Legal, entendeu? Bacana. E eu era Walmart roxa. Eu acho que eu era a única franqueada que estava recente na empresa e que realmente, para mim, tudo era Walmart. Né? Enfim, e aí foi um desses episódios. Mas assim, o que fez? Ali eu aprendi, né? Então, eu fiz essa mudança não só para eu engravidar, mas por esse processo que a empresa estava passando, que eu fiquei, poxa, eu realmente fechei, eu não vendi, tá? Eu perdi muito dinheiro ali, eu fechei. E aí comecei... Mas você preferiu ou eu preferi. Não teve jeito? Não, eu preferi, tá? Eu tive um acordo com a diretoria, com a presidência, e eu preferi. Eu falei, olha, não tenho mais condições nem física para ficar indo para lá mais. Até por todo o processo interno da empresa. Sim. Mas, enfim. E aí, comecei do zero. Comecei do zero num prédio comercial, onde hoje tem mais de 3 mil, 4 mil pessoas passando lá dentro, né? Numa região ali da Frei Caneca, Paulista. Uma região super valorizada. Só que não tinha nem 20 salas funcionando. Eu não conhecia ninguém. Então, eu falei, meu pai do céu, eu tinha toda a estrutura, eu tinha o marketing da empresa, eu tinha o CRM, eu tinha produto. Eu falei, e agora? E agora o que eu fiz? Sentei lá, meu pai montou meu primeiro site. Coitado, meu pai é de TI, nada a ver, né? Mas tudo bem. O meu marido fez meu primeiro folder. Legal. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Fiquei sentada uma semana. Eu tava adorando, porque como eu vivia naquela coisa, dando aula o dia inteiro, falando o dia inteiro. Eu tava adorando, Thiago, sentir a empresária sentar na frente do computador e ficar ali. Não é pra mim? Começou o Facebook. Legal. Não tinha Instagram ainda. Começou o Facebook, começa a divulgar e tal. Falei, eu vou morrer aqui dentro. Eu falo mais, né, do que tudo. Sou super influente. Como é que eu vou ficar trancada numa sala olhando pra parede? Não dá, até esperar o cliente. Divulgava em todos os andares. Fiz parceria. Falei, parceria. Thiago, eu ia almoçar em todos os restaurantes da Frei Caneca. Até dentro do shopping, que tinha estética, eu fiz parceria. Legal.
Eu entrava na farmácia e falava, eu posso fazer quick aqui? Tava tendo demonstração dos dermocosméticos, fiz parceria com o gerente. Falei, posso fazer quick aqui? Mas quanto você vai me cobrar? Nada. A dona do restaurante, até uma dos restaurantes que abriu porta, era a ex-esposa do Rafinha Bastos. Ela me ajudou muito, então a gente ficou muito amiga. Então, assim, eu fui conhecendo gente influente, eu fui conhecendo pessoas que me ajudaram muito a trazer outros clientes. Ficava em pet shop, todo mundo acha que é fácil, tá, Thiago? Eu não tinha R$1 para fazer marketing. Nem tinha a exposição de um Instagram que é hoje, certo? Eu não tinha dinheiro para fazer divulgação, eu tinha aquele folderzinho que meu marido fez, um site que também precisava por tráfego, que nem falava-se tanto de tráfego pago na época, tá? Aí, o que eu fiz? Eu falei, parceria, é isso que eu vou fazer. Fui em todos os lugares. Pet shop, eu ficava às vezes 10 horas fazendo quick massage de graça, uma atrás da outra, para a pessoa cadastrar o nomezinho dela ali. E eu ter o cliente, o contato do cliente para falar com ele. Ou seja, você desenvolveu um jeito de captar o lead. Não tinha o tráfego pago com a força que tem hoje, aí você também não tinha grana para investir. Aí você falou, peraí, arrumei um jeito aqui de fazer uma geração de lead, né? Uma prospecção. Que bacana. Sim. Legal. E eu saí de 0 cliente, né? E aí, nesse período, eu já, mesmo sem condições, assim, não tinha orçamento sobrando, né? O pouco que eu tinha, eu contratei uma consultoria que foi me ajudando a desenvolver o projeto da franquia. Já falava para todo mundo, a Cozumel é uma franquia. Cozumel O meu marido falava, você Mas ainda nem era franquia, estava desenvolvendo. Mas eu falava, vai ser. E foi, né, Thiago? E foi. Você estava dentro do projeto comigo, assim... estruturou a gente na venda, entendeu? A sua empresa até participou com a gente de marketing também. Então, assim, olha que coisa. Eu aprendi, né? Como diz, eu tirei a bunda da cadeira. Eu nunca fui de ser na bunda na cadeira, né? Hoje estou, né? Trabalhando com... Mas nunca foi esse meu lado. Mas eu gerei lead, mesmo que foi com mais sacrifício, só que o que eu vejo? Foi leads mais qualificados, que você sabe a dificuldade que a gente tem em ter lead qualificado, né? Porque aquele lead estava me vendo, ele estava sentindo a minha mão, ele estava conversando comigo, era a profissional que estava ali com ele. Hoje a força do Instagram, por exemplo, é muito grande, por quê? Porque a gente se reinventa toda hora no Instagram, né? Sem dúvida. Por quê? Porque o Instagram, a pessoa vê a clínica da pessoa. Antigamente você dava um folder, como que a pessoa via como é que era dentro da sua clínica? Era limpa? A profissional que me atendia parecia boa profissional? O que tinha ali dentro? Como é que eu ia ser atendida? Entendeu? Hoje não, a gente tem a vivência. Então, graças a Deus, né, a tecnologia ajudou. Por um lado é bom, mas por outro a gente acaba ficando muito distante. Mas todo mundo que vai para uma clínica, ou qualquer coisa que você vai comprar hoje, Thiago, é a internet. É o marketing, entendeu? Então, assim, você faz o quê? Você vai lá e coloca, eu quero uma loja de roupa. Parece um monte. Eu quero uma clínica de estética. E aí você tem a oportunidade de ver como é a decoração da clínica. Como essa paciente é bem tratada. Se ela tem um reclame aqui, né? Se a profissional que te atende realmente sabe o que ela está falando. Como é a aparência dessa profissional, entendeu? Então, eu não tinha isso. Eu não tive isso, entendeu? Então, foi uma mega de uma escola, entendeu? E que, assim, eu adquiri levando bordoada, né? E o que é legal de tudo isso? Quando eu montei, começou o Instagram depois de 3 anos que eu estava com a empresa aberta, uma cliente falou, vamos montar, tal. Me ajudou a montar, eu comecei a me virar ali, né? Tiago, agora que eu consegui 3.000 seguidores sem nenhum real, eu fui hackeada. Meu Deus. Fecharam a minha conta do Instagram. Aí eu falei, e agora? Caramba. Aí um hacker virou e falou pra mim, eu trago de volta R$5.000 na época. Caramba. Falei, eu faço outro, querido. Do mesmo jeito eu faço outro. Só que acontece, aí você vai entendendo quanto é o custo de um lead, como que faz para aquelas pessoas te acompanharem, né? E eu adoro essa área de marketing, né? Eu fiz até uma pós em gestão de marcas e marketing, eu acho que... E é tudo isso, entendeu, Thiago? Então, assim, é um crescimento, é você saber se posicionar, é você entender que o posicionamento não é sua roupa, é a sua conduta, é o seu ambiente. Não adianta nada você ter uma sala, na minha área, principalmente a área da sala ser maravilhosa, a profissional tá linda, de salto ali, entra no banheiro dessa clínica. Caramba, isso pega muito, né? Que hoje se fala muito em biossegurança. E de qualquer local. Vocês vão num restaurante, vai no restaurante. Aquele restaurante lindo, maravilhoso. Eu vou no banheiro, gente. A primeira coisa que eu vou no banheiro.
Porque aí mostra a diferença do cuidado, no zelo com o cliente, né? Tudo. Eu acompanho dentro da internet aí, você falou de posicionamento, de preocupação com o cliente, a Natália Beauty, que você deve acompanhar. Sim, sim. Que ela é uma profissional que revolucionou esse mercado Demais. da beleza no valor que ela cobra, no ticket médio, né? Que a gente fala muito do high ticket para vários mercados, o marketing digital principalmente, e ela conseguiu elevar o valor do produto Demais. dela com esse posicionamento, né? Esse jeito de se posicionar diferente, de fazer um atendimento diferenciado. Sim. Muitos clientes chegam para nós lá na Invicta e comentam, mas eu quero que gere lead, né? Vou pôr tanto aqui, eu preciso de cliente. E eu costumo falar muito pro cliente o seguinte: você está preparado para receber o seu cliente? Porque eu até gravei um vídeo hoje, foi até engraçado estar falando disso, porque eu gravei um vídeo falando o seguinte: tem alguns indicadores que o dono da empresa acaba não enxergando, né? Que é fazer o seu cliente te avaliar. Então eu falei, dos pontos da Invicta lá é a avaliação do Google Meu Negócio, a gente leva muito a sério como métrica, e o outro é a indicação. Sim. Porque assim, Fúvia, hoje o mais difícil é alguém falar bem do seu negócio, porque na verdade a pessoa pensa o seguinte: ser bem atendido é obrigação. Obrigação. Perfeito. Legal. Então, fazer a pessoa falar bem do seu negócio, de forma espontânea, e indicar, dizer, não, eu recomendo, pode ir lá que vale a pena. Então, isso é muito difícil, né? E eu vejo que muitos empresários negligenciam isso. Dentro do que você estava falando, eu percebi que se trabalhou muito isso, né? De um indica o outro indica um, e vai, e cresce. Por que você teve esse insight? Ok, não tinha dinheiro, mas aonde que você falou assim, peraí, se eu fazer com que um fale pro outro, a coisa vai crescer. Como é que esse insight veio e que momento você percebeu isso? Olha, Thiago, eu acho que o que acontece? Eu sou uma pessoa que gosto de pessoas. Então, como eu te falei, sabe aquele detalhe de elogiar a pessoa? Então, é meu, é da minha natureza. Então, eu sempre tive isso de cuidar. Tanto que a área da estética caiu no meu colo, lógico, né? Eu vivenciei isso dentro da minha casa, mas caiu no meu colo com muita assertividade, porque os meus clientes mesmo falavam, eu não tô aqui só pelo ambiente, eu tô aqui por você. Eu venho aqui para mais do que um atendimento, eu venho para uma terapia, elas se tornaram minhas amigas, entendeu? Então, assim, o que é legal de tudo isso? Esse insight é cuidar do outro. Talvez o que você citou a Natália, o que a Natália tem feito e ajudado outras profissionais também revolucionando é o quê? Mostrar como elas atuam. Que é isso a gente tem hoje com mais facilidade. Eu não tive, mas eu tive essa sensibilidade de me mostrar numa parceria, fazendo uma quick, uma hidratação, fazendo parceria com condomínios, que nós temos muito condomínios, levando a minha clínica para dentro do local para elas me conhecerem. Entendeu? Claro, custou-se mais isso, demandou um tempo maior, só que eu tinha cliente 10 anos comigo. Mas é o perder para ganhar, né? É aquela coisa, né? Você investe... Porque todo negócio, Fúvia, tem isso, né? A gente precisa investir. Muito. E o empresário, muitas vezes, ele confunde investimento com custo, né? O investimento é necessário. Sim. Então, tem que investir. Você estava investindo, colocando a sua clínica à disposição, de forma gratuita, num pet shop, uma coisa ou outra, era um investimento. Sim. Que trouxe um retorno com a sua base de clientes. Com certeza. Você chegou a ter quanto de clientes na sua base? Você lembra, mais ou menos? Olha, a gente encerrou com 3.500 clientes. Caramba, bastante, hein? E antes do processo da pandemia, na realidade, a gente tinha uma média de 900 a 1.000 clientes todo mês. Caramba! Então, a gente tinha uma rotatividade muito grande. A gente tinha um atendimento de 12 horas. E o que eu tinha muito com a minha equipe, né? Que aí eu também, uma coisa importante falar, Thiago, que eu gosto muito de ler sobre essa parte, estudo muito sobre liderança, né? Nem todo chefe é líder. Exato. E aí, o que acontece? Tem muita gente que vai para a liderança achando porque tem como é que fala? Um título a mais, tá? Uma nomenclatura, né? Isso, tá? Então, assim, eu não era líder. Eu fui crescendo como líder, que eu fui aprendendo até que um dia... Uma funcionária falou para outra, falou, gente, a Fúvia é nossa líder, porque ela se preocupa com o que a gente está fazendo. Então, isso me ajudou muito também, porque quando eu aprendi a liderança, eu era brava, tá? Não vou dizer que eu não era brava, eu era enérgica, porque eu era aquela pessoa que chegava e passava, deixa eu ver se tá limpo. Eu ia em todos os banheiros da clínica para ver se tinha tirado. O meu cesto de lixo era desse tamanho, como eu te falei. Por quê? Porque não é para ficar o dia inteiro aquele lixo transbordando. Como assim? A gente tem cliente que não tem a mesma higiene que a nossa. Você pensou nesse detalhe? Todos.
Todos. Vou pôr lixeira pequenininha para trocar mais vezes. Sim, Olha, sim, que legal, sim. que bacana. E fazia, as meninas faziam rotativo, que a gente tinha a menina que ia 1, 2 vezes por semana nessa época de fluxo maior, mas a clínica funcionava 12 horas, Sim. 2 vezes por semana, né? E nem adiantava eu ter uma pessoa fixa, porque não tinha, como é que fala? Não tinha espaço físico para mais uma pessoa ali, né? Que era o meu desejo. Mas o que acontecia? Eu pensei na lixeira pequena e a gente fazia a rotação. Cada hora que vocês forem ao banheiro, ou um cliente que saia, que a gente já tinha percebido que eu tinha cliente que ia escovar os dentes lá na pia do meu banheiro. E aí ela não limpava, entendeu? Deixava aquela sujeira, né? Então, assim, falei, vai no banheiro, prestam atenção. Então, todo mundo tinha já esse hábito, sabe? E a gente trocava lençol na frente do cliente. O cliente estava se trocando, a gente já tirava o lençol na frente dele. Então, Você criou toda uma cultura, né? criei um processo, que é super importante, né? Legal. Então, criei um processo, aprendi a ser líder, aprendi a entender o que a minha funcionária, a minha colaboradora, ela tinha e precisava. Eu sabia quando ela estava com cara triste. Aí eu não falava no público, eu chamava no particular, ou entrava até fazer uma massagem. Me conta, como é que tá sua mãe? E aí começava a ser tipo mãe, sabe? Sim, Aquela sim. coisa. E aí foi crescendo isso. Eu tô querendo dizer isso por quê? Porque se eu precisasse trabalhar, como era um prédio comercial e não tínhamos risco, se eu precisasse trabalhar na época do show da criolipólise, que máquinas que as pessoas querem fazer uma sessão, faz 2, 3, 4, ficam 5 horas na clínica, e precisasse sair meia-noite da clínica, que já aconteceu, elas ficavam de boa. Porque aí, além do que elas tinham, a comissão, tudo, o salário, elas tinham. Eu pagava Uber, eu pagava a alimentação a mais para elas. Então, eu dava o cuidado. Não vai sair daqui sozinha. Vai de Uber, vai de táxi, enfim. Então, assim, eu tinha essa conduta para que elas pudessem ser parceiras minhas. Ah, Fúvia, hoje eu tô doente, vamos supor. Ou minha mãe, ou o cachorro. Eu nunca pedi um atestado médico para provar que elas estavam fazendo aquilo, entendeu? Lógico, me ferrei algumas vezes, né, Thiago? Claro, sempre. Como acontece. sempre, porque às vezes a gente é uma coisa com as pessoas e nem sempre as pessoas são Exato, com a gente. exato. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a respeitá-las, para que elas me respeitassem, que eu tinha desde meninas mais novas do que eu, como mais velhas do que eu, então a gente trabalhava essa hierarquia, e aprendi a também ter essa troca. Porque não é só eu que preciso, a empresa não é só a empresa que precisa crescer, elas estão cansadas também. Sim, sim. Porque eu era profissional. Exato. Eu fui a massagista, entendeu? Eu sei o que é fazer. Quando eu comecei lá em Araraquara, a massagem, eu fazia 15 modeladoras por dia. Caramba. Pensa que eu tenho braço hoje. Túnel de carpo, eu tenho tudo, entendeu? Mas por quê? Porque a gente tinha esse operacional muito forte, né? Mas assim, Thiago, foi um insight muito bom. Foi uma conquista muito boa. Foi uma vivência e uma relação com os clientes muito bacana, que é o que eu te falei. Eu tenho um cliente que, desde a primeira quick que eu fiz no restaurante, é meu cliente até hoje. Que legal. Né? E aí a gente foi construindo. E neste meio campo, quando a gente entrou com o projeto de franquia, né, que a gente começou em 2019, a gente começou a expandir. Então, feiras agendadas o ano de 2020 todo. Veio a pandemia, né? Eu lembro. Aí eu falei, e agora? O que eu faço, Senhor? Estudei um monte. A sorte que as minhas clientes, 35 dias depois, falaram, Fúvia, eu preciso voltar. Deixei só dali da Cozumel, lá da Africaneca, 9 funcionárias em casa e eu fui atender todas. Então, eu fiquei num estresse muito grande de trabalho, entendeu? Sim. E cansativo e preocupação. Mas foi legal, foi bom, foi experiência. E disso... eu já tinha entrado num processo também de uma outra faculdade. Eu estou finalizando agora a biomedicina, porque eu achei que eu ia continuar com os injetáveis. Mas eu vi que alguma outra coisa me despertava. Eu gosto de trabalhar, Thiago, com mulheres. Você percebeu que ali eu atendia homens, mas o meu objetivo é ajudar mulheres. E faz um ano e pouco que meu coração tem falado mais, sabe? Eu tinha sempre uma amiga, uma aluna que ia montar um negócio. Me ajuda a montar? Como eu faço? O que eu preciso? Eu fazia uma consultoria, uma mentoria de graça. Sim. Sabe? Porque eu não achava que aquilo era uma mentoria. Entendeu? De coração. O ano passado, quando realmente eu decidi fechar a Cozumel, eu falei, gente, eu tenho tudo para ajudar outras profissionais. Que estejam pequenas, no médio, até num grande porte. Sim, claro. Entendeu? Porque a vivência que eu tenho é extraordinária. Eu passei por todas as etapas, entendeu? Então, eu acho que, assim, hoje, né, o meu projeto de mentoria e consultoria para negócios é realmente mostrar quais são os passos principais. Hoje a gente tem ferramenta muito top, principalmente o marketing ajuda muito a gente, mas a gente tem que ter a casa estruturada. A gente tem que ter o quê? O processo interno.
Qual é a visão dessa empresa? Qual é essa cultura organizacional? E aí, muitas vezes que eu entro, às vezes, em reunião de marketing, Thiago, com mentores, nem de marketing, de mentores, eles falam, você precisa gerar venda, você tem que ensinar elas a vender. Eu falei, eu preciso ensiná-las a vender. Mas se eu não tiver uma casa alinhada, foi o que você falou. Se chegar a quantidade de leads que você tem, você vai ter condições de atender? Exato. Não preciso falar, Às vezes não é uma questão de faturar mais, aumentar as vendas. Às vezes é reter a base, fazer a lição de casa bem feita, é entender se seu time comercial tem condições de suportar a demanda que vai vir, né? Está preparado, porque as pessoas confundem vendas com atender, né? Ah, eu estou atendendo o meu cliente. Não, você está atendendo, não está vendendo. E venda é um processo consultivo. Você falou desse momento transitório, né? De ser empresária para agora influenciar mulheres, né? Pessoas a modelarem os seus negócios. E eu vi, né? A gente é amigo há muito tempo aí, eu vi a sua transformação de postura, de imagem no Instagram. Você está com uma postura muito mais efetiva, com mais autoridade. Em que momento você fez toda essa mudança, essa transição para se tornar hoje a Fúvia que virou uma referência nesse segmento? Tiago, o que eu posso dizer? Eu fui construindo, né? Quando eu saí do atendimento Fúvia e entendi que eu tinha que ser a gestora da empresa, ali eu entendi que eu precisava ter uma outra postura. Demorou um pouquinho, né? Muito. Porque fica muito preso no operacional, né? Muito. Ó, só de Cozumel eu tinha 7 anos para eu acontecer isso, tá? Para eu entender essa postura. Mais as outras empresas e mais a minha vivência toda, tipo, uns 20 anos, vamos dizer assim, né? Então, assim, demorou-se muito, até porque eu era jovem, né? A gente tem uma outra mentalidade, de repente você vai crescendo o teu negócio. E aí, que eu te falei, eu gosto muito de estudar. Né? Então, eu fui entender grandes marketplaces. Era o meu objetivo, e estudo até hoje, né? Então, fui me especializando cada vez mais. Como que aquela empresa, aquela marca tinha a postura dela. Aí, a gente vai entendendo outras coisas, né? Não é meu caso aqui, arquétipo, que é legal também, né? Sim, você entender. Mas eu acho que vai muito do seu íntimo. Claro que, às vezes, a gente tem alguns mentores desses de moda que te auxiliam a entender o que é a sua estrutura para o que fica bom com você. Porque, às vezes, a pessoa não tem essa ideia. Eu, graças a Deus, sempre tive esse lado mais... Isso aqui não é bom, isso aqui é legal. Mas eu acho que é legal, porque eu busco, acompanho. Mas eu acho que essa transformação, Thiago, não foi da noite pro dia. Ela foi crescendo. E hoje, eu acho que está um pouco com mais autoridade, porque eu entendi onde eu tinha que me posicionar, né? Então, antigamente eu tinha uma empresa, uma clínica física, então eu tinha que mostrar o serviço, eu tinha que ser autoridade ali, que eu era uma boa profissional, qualificada, e sabia o que eu estava falando, né? Até mesmo para não só valorizar o meu trabalho, como das profissionais que estavam na empresa, né? Então, eu treinava todo mundo para ser igual a mim, entendeu? Então, assim, que tem aquelas pessoas que querem ser com você, é só com você. E aí, dessa sequência toda, eu vi que, por exemplo, hoje eu tenho que ser mais fortaleza ainda. Por quê? Porque eu vou ajudar outras pessoas a saírem, talvez, daquele buraco. E o que eu mais vejo, Thiago, e que eu mais acolho dentro do processo de mentoria, é que, assim, por que eu foco mulheres, para vocês entenderem? A mulher é tudo. Ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha e ela. Aí a empresa, às vezes é sozinha, porque eu falo para as meninas, por mais que vocês tenham um espaço de coworking que vocês alugam, é uma empresa. Sim. Então vocês têm que levar aquilo a sério. Porque tem que ter o processo, tem que ter o protocolo, como que se atende, né? Enfim. Então tudo isso, eu sou como se fosse um braço ali para elas, entendeu? Então essa fortaleza teve que vir de dentro, e eu estudo muito dentro de mim para poder ajudar outras, porque não é só vir o cliente. Como vir esse cliente? E um detalhe muito importante que você falou, que as pessoas querem muito lead. E como eu vou atender? Só que o lead mais barato, que ele já foi caro, é o cliente que já é seu. Entendeu? Este cliente que é seu pode demorar, mas este cliente te traz quantos clientes fiéis? Fiéis. Porque os clientes de internet, eles vêm, lógico, com facilidade, porque às vezes você está numa promoção, ou porque você aprendeu a valorizar a sua marca. Nem sempre ele fideliza. Agora, qual que fidelizou? Aquele que você está deixando para trás. Às vezes você está deixando de atender o cliente bem, porque você quer um novo chegando toda hora na sua empresa. É a busca por crescer o faturamento, né? Eu acompanho muito o Marcelo Germano, na empresa autogerenciável, né? E ele fala sobre isso, né? Que faturamento é ego, né? Faturamento é ego,
Ele fala que faturamento é ego, caixa é rei e lucro é... Não, faturamento é rei, enfim, tem uma sequência lá que ele fala de faturamento ser vaidade, né? E exatamente isso. Às vezes a gente está muito focado em trazer novos clientes e o cliente está na base, a gente acaba esquecendo, né? E ele sempre é negligenciado, né? E a gente sempre penaliza ele porque a gente tem mais clientes do que a gente pode atender com excelência. Sim. Esse é um outro ponto muito importante. Quando você está conversando com as suas mentoradas, as empresárias, quais são as principais dores? Que você falou um ponto importante, né? Muitas são mães, são dona de casa, são esposa, e não pode negligenciar nenhuma das partes, né? O homem não. O homem, ele basta ser um bom profissional. Tá bom. Se ele for um marido médio, beleza, um pai mais ou menos, né? E vai tocando a vida. É assim que, infelizmente, a sociedade vê, né? Já a mulher, a cobrança é muito mais intensa, né? E no caso das mulheres, você talvez vivencie muito isso, tem a história do marido tá por trás, né? Vou falar com meu marido. A empresa é dela, mas ela precisa do amém do marido, né? Como é que você lida com esse dia a dia de colocar na cabeça dessas mulheres esse empoderamento de uma forma construtiva para colocar bem no negócio para crescer? Como que é essa vivência na prática com o dia a dia com essas mulheres? Bom, primeiro eu acredito assim, eu acho que se você tem um relacionamento, se você é casada, tudo bem você ter uma conversa com o seu cônjuge, né? Faz parte até, né? Porque vocês são eu acredito que tem que ser uma unidade. Sim. Então, assim, por mais que a empresa é sua e fature, né? Até vamos voltar depois disso, você tem total liberdade, sim, de decidir naquele momento e talvez expor. Nossa, ela me falou isso, o que você acha? Entende? Então, assim, eu não vejo isso como uma situação ruim, até porque eu sempre fui uma pessoa que resolvia muita coisa sozinha. Eu conversava com meu esposo, mas eu resolvia. Hoje, Thiago, que eu falo que é a sabedoria da vida, né? Eu aprendi a compartilhar e viver numa unidade. A gente sempre foi muito parceiro, mas eu acho, sim, correto. Se eu vou fazer uma mudança de plano, o que você acha? Porque às vezes eu posso estar equivocada. Sim. Eu posso estar com raiva daquela situação, né? Tomada pela emoção, uma emoção, e eu tenho um lado emocional muito forte e a gente acaba não tendo a razão, né? Então a gente não pode nem ter tanta razão, nem tanta emoção. Tem que ter um equilíbrio. E às vezes tem alguém na sua casa que é mais razão do que emoção. Ou que tá fora também da situação. Porque tá fora, né? Então, nessa situação, não tem problema nenhum. Mas, assim, o que eu mais vejo delas, as dificuldades, é o que o mercado impõe na cabeça delas, que é o que a gente falou agora, de aumentar faturamento. Eu tenho que ter muito cliente. Eu tenho que ter não sei o quê. Eu sempre tive essa teoria na minha clínica, tá? Às vezes, você tem 10 clientes top e vocês não estão valorizando esse cliente. Quantos serviços nós temos na clínica? Eu tinha mais de 70 procedimentos na clínica. Tiago, se 10 clientes boas, que indicam outros clientes, e ela só faz drenagem, que não me dava dinheiro, se eu pegar e falar para ela, olha, eu começar a oferecer, eu tenho a limpeza de pele, agora eu tô com um tratamento novo de LED, agora eu tenho botox, agora eu tenho depilação a laser, agora eu tenho não sei o quê, quantos itens eu aumentei o ticket para só para essa cliente? 6, 7, 8 tickets. Vender mais pro mesmo cliente. Sim. Essa é a receita do bolo. É fácil, entendeu? Simples não é. Mas qual é a estratégia? Dentro da sala de atendimento, você sabe a dor do teu cliente, não sabe? Não é a estratégia de vendas? Sim. Primeiro você tem a escutativa, depois você se entende a dor do cliente para venda. A cliente sempre vai te falar, nossa, minha celulite aqui tá me incomodando tanto. Nossa, porque minha pele agora eu tô começando a perceber. Aí você começa, sem vender, vendendo, mas primeiro você qualifica o que ela precisa, né? Você mostra, olha, legal que você percebeu isso. E na hora da massagem, o cliente nosso da estética compra 100% deitado. Sabia disso? Legal essa dica. Essa dica foi legal. 100% deitado. E 50% no seu balcão, na hora que, a sua avaliação, a sua pele é isso, entendeu? Então, estudo realizado mesmo, que é essa diferença. Eu passava isso, eu tinha treinamento constante na minha empresa. E aí, o que acontecia? Fica muito mais fácil, a pessoa tá dando a deixa. Nossa, Fúvia, sabe que agora tá incomodando isso? Você sabe agora que a gente tá com tratamento assim, né? Você sabe o que pode melhorar? Eu fiz, e eu deixava as minhas funcionárias, as parceiras, fazerem o tratamento na clínica. Entendeu? Lógico, gente, não, no horário tá todo mundo lotado, mas tipo, um horário de almoço que tá vazio. Vocês querem chegar meia hora mais cedo e fazer. Uma faz na outra. Quer ficar depois do horário fazer. Não tem problema. Criolipólise, depilação a laser. Porque, pensa comigo, você chega lá pra fazer uma criolipólise, na época nossa era de sucção. A pessoa fala, é uma dorzinha assim. Você já fez? Aí ela vai falar,
ela vai gaguejar. Sim. Não, já fiz, a dor é assim. Lógico que o limiar de dor de um pro outro. E a depilação a laser, já fez? Já é a sensação, entende? Ela vai falar com mais o quê? Propriedade. Porque não é todas as clínicas que deixam, tá? Sim, é verdade, é verdade. Não deixa, tá bom? Então, assim, olha que confiança. Eu deixo elas fazerem. Elas sentem, elas conseguem vender mais. Entendeu? Sim. Então, isso é legal. Mas quando você forma um time bacana, que não é brincadeira formar um time, galera. Essa é uma das grandes dificuldades, né? Sim. Formação de time, né? Sim. Então, assim, o que acontece? Hoje, todo mundo quer ter o teu negócio. E eu acho Sim. que super aprovo. Eu tive muitas pessoas que entraram na minha empresa e saíram e montaram seus negócios. Maravilha. Desde que você faça isso na frente, não na surdina, tá? Então, eu fui uma pessoa que eu não vou dizer assim que eu fui funcionária, mas entrei numa empresa como PJ, mas acabei sendo funcionária deles. O que eu fiz? Eu aprendi um negócio e quando eu fui sair, eu fui direto na fonte. Ó, gente, quero montar, vocês me ajudam? Eu fui direto na fonte, vocês me ajudam? Então, fui realista com a pessoa. Agora, não você, por exemplo, tá na clínica, porque eu ensinava tudo da minha clínica, entendeu? Todos os tratamentos que esteticista não podia fazer, elas faziam, tá? Então, aí... Oi, como que você sai da clínica, fica 5, 6 meses, 1 ano, aprende tudo, vai lá, pega a minha lista de cliente que eu conquistei ali no Quick Massage, fazendo de 1 a 1, e a pessoa vai lá e pega a minha lista e começa a ligar. Oi, eu tô atendendo, custa, um exemplo, vai, R$200 a massagem aqui, eu tô fazendo por 100, vou na sua casa. São Paulo, o trânsito, tudo caro. Você vai com a maca. Porque eu já fiz isso, essa passagem de atender domicílio, Thiago. Eu chegava na casa dos clientes, eu não contei isso. Mas eu chegava com as coisas de manicure, de depilação. Presta atenção, Thiago. Com a maca da estética. Presta atenção. Com a maca, aquele peso. Eu descia com sacola de roupa, que eu vendia roupa. Eu vendia todos os produtos estéticos e ainda vendia lingerie. Olha só. Ambulante, entendeu? Isso a gente não conta, entende? Não conta, não. A gente não consegue passar tudo para as pessoas. Quem trabalhava comigo sabia a minha trajetória. Até porque eu falava, porque o que acontece? Às vezes as pessoas veem o faturamento da empresa, não vê quanto ela tem de lucro. Faturamento é diferente de lucro. Exato. Né? E até eu precisei na pandemia ter uma reunião muito forte com a minha equipe. Olha que loucura, Thiago. Porque começou aquela história de, tipo, empresas que faturavam X tinham que, além do salário que elas estavam tendo, mais 30%. Sim, eu lembro. Eu juro pra você, reunir todos os meus documentos, presta atenção, financeiramente, com a contabilidade. Eu fiz uma reunião com o grupo e falei pra elas, gente, ó, uma empresa que fatura acima, acho que era de 4 ou 5 milhões, anual, tem que dar esse... Eu vou explicar pra vocês quanto a empresa fatura, quanto eu tenho de custo operacional, que é vocês, o aluguel, férias 13º, todos os produtos, ok? Só um aluguel na Frei Caneca, né? Entendeu? Aí, quando eu mostrei, Thiago, mesmo assim, não caiu a ficha. Porque o lucro era bom? Era, quando estava com 1.000 clientes todo mês. Agora, de uma pandemia, ele baixou para 150. Ou 10, ou 5 que eu atendia naquela semana que pôde voltar da pandemia. Entendeu? E mesmo assim, Thiago, nós inauguramos um quiosque no shopping SP Market, lembra? Lembro. Lembra disso? Lembro. E aí as pessoas olhavam pra mim e ligavam, juro pra você, empresários olhavam pra mim e falavam assim, nossa, você tá ótima, né? Abrindo negócio na pandemia. Gente, o shopping abria 4 horas, lembra, Thiago? Lembro. 4 horas. E a gente abriu com a força da fé. Com a cara, eu nunca tive medo, né, Thiago? E assim as pessoas olhavam e falavam, olha, você conhece aquele ditado? Uns choram e o outro vem de lenço. É verdade. E essa é a trajetória, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que eu tenho bastante bagagem para passar pro pessoal. Eu não tenho só uma história de internet muito bem estruturada. Tanto que, às vezes, eu sumo um pouquinho da internet, porque a gente conhece um pouquinho atrás dos bastidores, é muita mentira. E eu não consigo lidar com tanta mentira. Então, eu gosto de jogar limpo. Então, se eu não estou bem para estar mostrando algo que não é real, eu me afasto um pouco, sabe? Mas quem está ali comigo sabe o real significado de tudo isso. Você sabe que você falou de mostrar, né, de aparecer, o mercado nosso, principalmente aqui do marketing digital, ele é meio que, ele te obriga a fazer isso, né? Mostrar que você está bem. E eu vejo muitos mentores, muitos consultores, gurus, o cara vende a receita de sucesso, mas ele mesmo nunca teve sucesso, né? Mas ele entendeu que... Porque parece que está muito fácil, né? Ó, monta aqui o seu infoproduto ou empacota.
algum conhecimento que você tem ali, bota para vender e põe tráfego pago e vai. E não é assim. E tem um outro detalhe importante, que é o que você está falando, da questão do propósito, né? De ajudar pessoas. Às vezes, o outro que você está atendendo é a última esperança em você. Sim. Você se tornou a última esperança. Eu vejo... Já teve clientes lá na Invicta que falam, cara, posso te dar uma dica? Cara, faz o seguinte, reorganiza a sua empresa, otimiza custo, porque investir em marketing não vai ajudar vocês. Porque talvez você vai aumentar a venda, mas você continua com problema, você vai faturar mais e não vai ter lucro, cara. Então, estrutura a casa, não está na hora de investir em marketing ainda. Sim. Porque às vezes você vai trazer mais cliente para ver a sua bagunça. Então, tem muito disso, né? A internet, ela vende um mundo fantasioso, né? Se você vai lá e tira umas fotos bacanas, profissionais como você tirou, como eu já tirei também, pronto, olha lá. Estão bem, tá vendendo mentoria agora, tá enriquecendo. Não é bem assim. Não. E falta quem tá vendo os bastidores, né, entender que ter uma empresa, ter um negócio, não é só faturamento. A parte mais importante é a última linha, dá lucro. E se dá lucro, o que eu vou fazer com esse lucro? A gente vê muito empresário pegando lucro e querendo viver uma vida de ostentação, que a empresa não suporta ainda, né? Então é empresa rica e dono pobre. Sim. Mas é difícil isso, né, Fúvia? E nesse segmento que você atua, mentora de negócios na área da beleza, na área da estética ali, que já vende essa questão de estar bem fisicamente. Também você vê muito isso, esse deslumbre sobre a dona da empresa agirem assim? Mais. O que você orienta, o que você direciona? É muito mais, né? Porque a gente trabalha com o ego, né? Então, a gente trabalha com o ego, a gente trabalha com o bem-estar em si, mas o ego é muito grande, a vaidade na nossa área é muito grande. Então, a gente tem que estar bem o tempo inteiro. É o que eu falei, a gente tem que estar não só com a roupa, mas com a pele, com o cabelo, e ostentar algumas coisas que não acontecem. Então, isso dentro do meu projeto, da mentoria, eu ensino elas a entender qual é o custo, né? Qual é o faturamento que ela precisa. Eu faço uma linha de crescimento para ela alcançar. Lógico, Thiago, que eu já me frustrei muito, porque eu queria fazer por ela. E aí eu dava todos os caminhos que eu não tive e simplesmente elas não faziam. E aí eu ficava frustrada, né? Então, aí eu acordei e falei, não, o negócio é o seguinte, eu vou te dar todo o meu know-how. Só que assim, é você que tem que fazer. Se não houver aplicação, não vai ter resultado. Entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes, na hora, a pessoa não tem a maturidade para entender aquilo que eu tô falando, né? Mas eu tenho casos de meninas que foram as primeiras mentoradas do ano passado que eu comecei e ainda hoje me mandam, você salvou a minha vida. Eu tô colhendo frutos que eu nem imaginava que eu iria colher. Entende? Porque mudou tudo, entende? Mudou a postura, mudou o posicionamento, entendeu se valorizar. Porque às vezes a pessoa tem um mega de um diploma e uma experiência incrível, mas ela tem medo. Ela às vezes tem um marido que trava. Ou ela tem uma dependência emocional da família que fala, você nunca vai dar nada. Isso aí não dá certo. E aí, às vezes, quanto que você quer faturar? Você é sozinha. Aí eu aprendi isso, porque a gente... É uma coisa do marketing digital, você falou. Os mentores... Quando eu entrei para o processo de mentoria, eu entrei numa mentoria carésima para estruturar meu negócio. E eu via meninas faturando, assim, 500 mil, 100 mil, 200 mil. A minha mentora faturava mais de 1 milhão. Ô, Thiago, a pessoa que gosta de dinheiro, que nem eu olhei para ela e falei, eu vou faturar 100, 200 mil assim. Ah, Thiago. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Você até comentou do infoproduto. Eu fiz e-book. Eu tenho uns 3, 4 cursos na Hotmart gravado. Pergunta quantos que eu vendi. Nenhum. Entendeu? Por quê? Porque não tem estratégia. Não tive estratégia, eu quis montar. Na pandemia, todo mundo falava, acompanhava os gurus aí da internet. Faz e-book, faz não sei o quê, faz por R$9,90, R$19,90. Tá, só que eu gastei uma mega de uma grana pra montar essa estrutura, porque eu gravei um conteúdo top. Cadê o retorno? E aí a gente vai se frustrando com essas coisas. Então, assim, o que eu sou? O que eu vejo que eu sou? Eu não consigo passar uma coisa que não é real. E a mentoria minha é bem esses pilares, entendeu? Eu trabalho 6 encontros com pilares focado em entender quem é a pessoa, o que é a empresa, então qual que é a missão dela. Eu estruturo o negócio dela, entendeu? Tipo, quem é você na fila do pão? O que você quer ser, o que você quer se tornar? A gente faz uma projeção, nisso a gente entra com vendas, com marketing, né? Com CRM,
com análise SWOT, porque às vezes ela tem tudo e não sabe como organizar. Aí, o que eu faço com esse monte de informação aqui? E vamos fazendo o curso, que eu fui assim, tá, gente? Eu fui assim, não vou falar, não vou culpar ninguém. Então, faz um curso, faz outro, e não consegue concretizar nada. Entendeu? O ano passado eu tive uma fadiga mental extrema, porque eu sempre estudei, mas depois da pandemia, todos os cursos que tinha na internet eu fazia, tudo, eu queria ter em tudo. E não necessariamente é necessário. Exatamente. Ah, você tem que estar porque você tem que fazer network. Eu amo network, eu amo conexão. Mas qual conexão? Eu vi essa semana ainda, uma mulher lá de Londres falando, uma mentora. Às vezes a gente quer tanto estar nesse network, quer tanto fazer essa conexão, ela é válida para o teu negócio naquele momento? O que essa pessoa vai atrair? Porque ela tem que ter o mesmo propósito que o seu, Thiago. É o que você falou, eu vou num evento que o cara contrata Porsche, aluga um Porsche, R$5.000 você aluga um Porsche para dar uma volta, pelo menos passar na porta da sua casa. Você pega uma mansão dessa ali em Alphaville, que é o que acontece, e é real tudo aquilo. Aí a pessoa liga e quer vender já um processo de 30, 50 mil reais para você. Entende? Então, não consigo, gente. Tá? Então, eu consigo o quê? Vender algo que é da minha vivência, que é da minha experiência, que eu sei que eu vou te ajudar. Algo que eu não vou conseguir, não for da minha ossada, Thiago, eu sou bem... Vai demorar mais para você ficar rica, você sabe disso, eu né? Sei. Porque os mentores vendem o faraônico, o impossível, né? Eu participei de um... Não foi uma mentoria, foi um treinamento em que faz isso, faz aquilo, não sei o quê, olha o meu case aqui, meu carro. Aí você olha e fala, peraí, calma. Não é todo mundo que vai conseguir... A gente sabe, eu sou desse mercado, eu sei que tem muita coisa ali que é fake, né? Que é o que você falou, o cara aluga uma Porsche, aluga uma casa para mostrar que ele tá bem, ele não tá. Então tem muito disso, né? E esse mercado de mentoria deu uma banalizada, né, Fúvia? Você está sentindo dificuldade de mostrar a verdade do seu trabalho para o seu cliente? Na realidade, nem é a verdade. Eu percebi que até na minha rede social eu não vendo. Eu tô com essa dificuldade, tá? Olha que eu sou uma vendedora nata, gente. Eu vendo o Thiago aqui do jeito que vocês quiserem. O que ele fez pra mim, como ele trabalhou comigo, qual foi o processo. Eu vendo você e você vai... Se você cobrar 10, você vai ganhar 50. Que legal. Opa, ó tá? a dica, ó a dica. Mas assim, eu acho que porque tanto... Eu acabei criando esses bloqueios nesse período, porque assim, a gente tem um processo, né? Eu aprendi um processo orgânico em captar esses clientes através da internet. E eu ensino as minhas mentoradas também nisso. Só que eu percebi que tem algumas coisas muito fake por trás, né? E aí eu tô meio que barrada, sabe? Assim, eu não vendo. Eu ensino, eu gero conteúdo, mas eu não chego no final. Falar, então, agora clica aqui, entendeu? E vem comigo. Então, assim, por quê? Porque de tanto a gente estudar, de tanto a gente vivenciar esse mercado, a gente vê que não é tudo. Por quê, gente? Já levei muitos golpes de mentores também, tá? Não é brincadeira, não. Já perdi muita grana com isso. Então, hoje eu tenho meio pé atrás. Eu vou te ajudar. Eu vou te relacionar. Eu não gosto, Thiago. Quer ver uma coisa? Todo mundo... Até teve uma mentora que falou, se você não fizer isso, você não vai vender. Todo mundo coloca, eu te ajudo a faturar 50 mil. É o que eu acabei de te falar. Eu te ensino. Você vai pôr a mão na massa para fazer? Aí ela não vai chegar no faturamento. O que vai acontecer? Ela vai se frustrar. Vai. Então, assim, o que eu te ajudo? Eu te ajudo, sim, a estruturar a casa, a enxergar quem você é. Eu te ajudo a desenvolver até os protocolos que você precisa, do que você tem, porque às vezes elas têm... o mercado vende tanto produto que ela não sabe nem para que serve. Como que eu vou usar isso? Eu estruturo isso e às vezes tem uma linha que dá para fazer mais 3, 4, entendeu? Então, eu ajudo ela a estruturar, eu ajudo ela a montar, eu ajudo ela a se posicionar, eu ajudo ela a vender. Eu ajudo ela a aumentar o ticket dela com o mesmo cliente, entendeu? E eu ajudo ela a fazer parceria. Então, assim, é várias coisas dentro de uma. Então, não é milagre. Não tem milagre, Thiago. Até você que entende de marketing, se você acha que é só colocar 100 mil reais lá que vai vender tudo... Não. Pelo contrário, pelo contrário. É legal você estar falando sobre isso. Fúvia, estamos encaminhando para o final. O bate-papo está muito agradável, está muito bom, muito válido, muito rico, né? Tem muito conteúdo aí bacana. Eu queria fazer um bate-bola com você aqui, te fazer algumas perguntas de forma rápida e objetiva, passar essa mensagem para o teu público aqui, para a nossa audiência. Você veio na trajetória de ser CLT ou PJ, trabalhar para alguém, empreender e agora ensinar e influenciar alguém a ser um empresário. 3 erros que você acredita que você cometeu que hoje a Fúvia não faria. Acreditar, às vezes, em pessoas que falam, vou fazer milagre e não faz. Procrastinar,
né? Então, ficar esperando que, amanhã eu faço, deixa. E ainda eu acho que achar que o dinheiro é tudo. E 3 dicas para quem quer começar no segmento de mentoria ou até mesmo inteira o seu próprio negócio na área da estética ou até em outro negócio. Tá, aí tem uma diferença, né? A mentoria, ou seja, ser um professor daquela pessoa, um orientador, ela tem que ter um embasamento bom e real para que ela possa ajudar outra pessoa, porque não é fácil montar um projeto de mentoria, entendeu? Eu venho reestruturando o meu negócio, principalmente com os insights que eu vou tendo dentro validando do percurso, entendeu? Então, é muito simples todo mundo falar, eu tenho um método tal. O método... É o que a gente mais escuta hoje na internet. Então, método tal. Eu vou te falar, Thiago, é 1 ou 2 que são tops, entendeu? E aí as pessoas caem. Você sabe que vai ter muito hater, né? Ah, sim. Não tem problema. Você vai ter muito hater. Tô preparada. Tô preparada. Mas assim, é real, entendeu? Tem muita gente boa. E olha aqui que eu comecei a fazer. Até começar parei de acompanhar. Porque uma vez eu tive até um processo de mentoria. Não adianta eu querer seguir vários dos grandes que eu gosto, né? Porque aí você fica perdida. Um fala, faz tráfego pago. O outro fala, olha, não, vai no orgânico. O outro fala, você tem que aparecer todo dia. O outro fala, não, você não precisa. Aí o outro fala, levanta, faz o seu café da manhã. Puta, isso mata, cara. Eu sei que story vende, mas levanta seu café da manhã. Imagina, eu tô toda descabelada. Acordei sem maquiagem. Eu falo de postura e de posicionamento. Como eu consigo ser tão natural? Exato. Aí uma menina falou pra mim, para de usar filtro. Tá bom, para de usar filtro. Troca de celular, compra o iPhone agora. Compra o iPhone. Gente, não dá. Sabe por quê? Ninguém chega num acordo, né? Sabe por quê? A gente é real. Eu não sou, tipo, uma blogueira famosa. Eu sou mentora, entendeu? Eu tenho uma vida, eu tenho meu filho, eu não gosto tanto. Por isso que eu falei que eu parei um pouco, porque eu não tenho mais aquele... saco. 20%, presta atenção, 20%, você me corrige, 20% é da vida particular, o restante é trabalho. Então, 20% do café da manhã, do almoço, você levou o filho pra escola, de você maquiou, você levou o cachorro pra... Thiago, não consigo. Entendeu? Então, assim, acho que não é da nossa natureza. Esse pessoal mais jovem que tá fazendo sucesso é outra geração. Sim, sim. A nossa geração é um pouquinho diferente, entendeu? Assim, eu acho que é legal falar, adoro falar. Só que a hora que começa muito a minha coisa particular, quando eu tô na praia, quando eu tô num restaurante legal, eu até posto. Acho legal. Você quer se mostrar? Não, eu quero mostrar que eu tô num lugar bem, que eu tô bem. Não é? Concorda? É isso. Agora, o todo dia, o dia inteiro. A copy. Você fez a copy direito? Se você escrever tal coisa, não vende. É mentira? Não é verdade, é verdade. Agora, se a gente parar do digital, então, gente, ele é ótimo. Ele é ótimo pra dono de clínica, já vamos pensar. É mais fácil, porque você mostra você fazendo, você mostra tirando, você mostra até fazendo os barulhinhos que prende a atenção, né? Então, isso é legal, entendeu? Mas agora, toda hora mostrar a sua vida já não é muito legal, que é o caso do mentor. O dono de clínica não, o dono de clínica vai mostrar a vivência da cliente, chegando, saindo, aí é legal, tá? Arrumando a sala, arrumando os produtos. Agora, pra quem quer montar um negócio, eu estruturaria antes, porque eu sempre fui aventureira de tipo assim, eu não tenho medo, eu vou lá e faço. Só que aí depois eu tenho que corrigir no meio do caminho, é mais difícil. Então assim, hoje, eu até ajudo outras pessoas a começarem negócio, né? Outras áreas, não só a área da estética. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, quem é seu público-alvo? Qual região você quer atuar? Entendeu? Quanto você tem de caixa para atuar naquilo? Então, assim, sabe coisas basicazinhas? O que você quer que tenha estrutura? É colocar no papel, coisa que eu nunca fiz. Eu idealizava e lá fazia. Vai dar certo. Eu era assim, vai dar certo. E deu, graças a Deus, várias vezes certo, né? Mas, assim, com muito esforço. Então, hoje eu aprendi e ensino, faça com menos esforço nesse sentido. Não estou dizendo que vai ser fácil. Coloca no papel, qual que é o seu sonho? Você quer que a sua empresa seja 3 unidades, 4 unidades? Ou começar com a pequena. Eu quero uma sala com uma recepção, com aquele móvel. Sabe? Vai fazendo isso. O que eu preciso? Eu preciso disso. Eu preciso qual alvará? Tal. Quanto eu vou gastar? Entende? Então, assim, é como se fosse coisa de criança mesmo. Fazer um desenho do que você imagina. Começar a pôr no papel valores, porque sai muito fora dos nossos valores que às vezes a gente imagina, né? E aí comece. Mas eu já tenho que começar com uma clínica, porque a vaidade, nossa, com uma clínica de 300 metros quadrados. Cara, não tem que começar com 300. Começa com de 20, de 30, de 40 e vai subindo. Se a de 30 tá te dando... Porque é o que a gente falou, faturamento é diferente de lucro. Se a sua clínica de 30 tá te dando um lucro
certo? Um trabalho menor, que é o que você quer pro seu bolso, para que você vai ter uma clínica de 300 metros quadrados que vai ter que ter 15 funcionários, 16 funcionários, que vai faltar, que vai engravidar, Vai ter que gerenciar que vai vários te colocar no processos. processo, entendeu? Porque não é mar de rosa. Empresa é isso. Você falou de pessoas que você segue. Quem são 3 pessoas que te inspiram hoje, que você acompanha, que você acaba colocando em prática o que você vê que eles falam, que recomendam? Olha, eu gosto do Joel J. Legal, Eu muito gosto bom. tem alguns. Eu gosto do Thiago Negro. Legal também. Eu gosto Mesmo do... depois que casou com a Mayra Card? Então, o Thiago Negro, eu vejo ele de 2 maneiras, tá? Eu não, assim, não posso falar, né? Não, é uma brincadeira aqui, tá? Mas assim, eu vejo ele assim como uma inspiração no sentido de negócios, de Sim, jovem, sem dúvida, mentalidade, sem dúvida, né? sem dúvida. O Thiago Fonseca, adoro ele até parece muito com você. Sim, Gosto muito do verdade, Thiago. verdade. O Thiago dá muito essa dica do que realmente vende na internet. É verdade. Então, gosto muito. Eu gosto muito do Pablo Marçal, mesmo com as doideiras dele, mas eu achei Também ele gosto. estrategista fantástico. Também Fiz gosto. mentoria. E uma menina que eu gosto do Marcos Paulo, mas uma menina que eu gosto muito, que fez uma diferença no meu processo de mentoria, é a Bettina Rudolph. Cara, Sim, legal. ela é muito boa. Ela não só vende, eu fiz mentoria dela. Tudo A Bettina é aquela que falou que ficou milionária com 22 anos? ela mesma que trabalhava na Legal. V4. Isso. Ela é ótima, ela é fantástica, Thiago. Que bacana. que Ela é bacana. muito boa, assim. Então, assim, gosto muito dela, né? Agora tá com o Marcos Paulo. Fiquei super feliz com Que bom. casado. Então, assim, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas vendem e não te entregam, né? Tanto que ontem mesmo eu entrei numa reunião, uma pessoa queria vender uma mentoria pra mim. E eu entro, porque eu preciso ver como que as pessoas fazem, continuam fazendo. E o marido... Para de perder seu tempo com isso. Sabe quando a pessoa tá falando com você, você não tá confiando no que ela tá falando? Tipo assim, boa, pode até ser boa. E aí coloca a plaquinha aqui de 500 mil, de 1 milhão. Aí ela falou assim, se eu tiver um espaço para você entrar... A escassez. Aí eu falei... Gatilho mental. Coitado, eu entendo tudo. Olha, é o gatilho Entendeu? mental, né? Entende? Então, assim, é isso que é complicado. E as pessoas realmente acabam caindo. Mas é normal, eu caio também, tá? Não pensa que eu não caio. Mas quando me convence, quando eu sinto que aquilo é legal pra mim. Mas, claro, é experiência, né, Thiago? Sim, sem Quantos burdoados Os tombos acabei, vêm, né? É. Legal. Para fechar, Fúvia, dá o seu último recado, dá a sua rede social. Sim. Fala finalmente do seu projeto como um todo aí para incentivar que pessoas procurem a Fúvia. Agora se venda um pouquinho. Sim, então tá bom. Então, assim, a minha rede social é DRA Fulvia Médici. Vai ser um prazer ter vocês. Dúvidas, quiserem conversar comigo no chat, estou ali, né, no direct. O que é o meu projeto, né? Hoje, praticamente, eu não consegui falar do outro, eu tenho 2 projetos. Tanto de mentores, né, consultoria para donos de clínica, para a área da beleza, né, que eu falei que a gente trabalha toda a construção do que é um negócio para a parte de venda e marketing, então dou toda essa orientação. Eu trabalho também com um projeto de ajudar mulheres empresárias. A gente está no 2º encontro, vai ser agora dia 13/11, se vocês forem me acompanhar, dá uma olhadinha. Para ajudar empresárias, esposas, mães, aquilo que eu te falei, né? Que já é mais ou menos o que eu já estava fazendo, mas é uma pegada diferente. Agora é um momento onde a gente vai fazer entender o projeto de cada uma com vários tipos de habilidades. Então, advogada, médica, em outro segmento de roupa, têxtil, enfim. E aí nós vamos juntar essas mulheres, nós vamos criar uma conexão, chama Conexões que Inspiram, para fazer essas mulheres crescerem. Então, tem algum problema, não consigo resolver? Quem da equipe pode me ajudar? Aí fomentando isso com encontros mensais, quinzenais, online, para realmente formar uma empresa de uma indicar a outra e trabalhar com a outra. Então, nós estamos no 2º encontro. Mas o meu forte mesmo hoje é ajudar, treinar e palestrar para as empresas, dar treinamentos de venda. É essa a minha ideia hoje e é o que eu faço. Show Com de muito bola. carinho. Show de bola. Bom, estamos encerrando aqui mais um episódio do Invicta Cast. Hoje nós recebemos a doutora Fúvia Médici, uma mentora de negócios, falou um pouquinho sobre o momento dela de empreender lá atrás com a marca própria Cozumel, foi franqueada da ex-marca Valmar aqui no Brasil, falou um pouco da sua história e para você que acompanha o nosso conteúdo, fique ligadinho. Em breve tem mais episódio do Invicta Cast, que é o podcast de marketing digital para negócios. Você que quer saber mais sobre o mundo do marketing digital, acompanhe os conteúdos da Invicta Web, siga a gente no Instagram, @Invicta com K, web oficial tudo junto. Meu @é Thiago com H, Rufino com 2 Fs, oficial. E fica aqui, ó, também para seguir também a doutora Fúvia, @doutora Fúvia Médici, tudo junto, mentora de negócio, ok?
Ativa o sininho da notificação para receber novos conteúdos, se inscreve no canal, que vem muita coisa boa. E você já sabe, vem para Invicta Web. Yeah.